Fala, fera! Tô de volta mais uma vez, ligado e conectado com o nosso Goiás, aqui no Fala Fera, um canal criado para você, que como eu, nós somos apaixonados pelo nosso Goiás, e aí domingo tem grande jogo lá no Onésio Brasileiro Alvarenga, o Goiás vai encarar o seu rival Vila Nova. E antes, de mais informações no Goiás, nessa sexta-feira, também vou trazer um convidado nesse VT, antes disso tudo, como sempre, a regra é essa, início de vídeo, abraços e saudações esmeraldinas aos amigos internautas, Um abração ao Civica Batista, ao Dário Oliveira, ao Murilo Costa, ao Gilberto Barros, ao Márcio Magalhães, Márcio Magalhães, ao João Teodoro Reis, ao Edson Silva, também ao Randal Gomes, ao Baltazar Godinho. E na telinha, o comentário dele do Elson Vieira, o Elson feliz, com as recuperações do Galhardo e Regis. Obrigado, Elson. Obrigado aos internautas. E aí, pessoal, na coletiva da manhã de hoje, lá no CT, o técnico Márcio Zanardi, ele confirmou que o zagueiro Messias, o meia Regis e o atacante Galhardo, os três estão à disposição dele para o jogão domingo, o duelo contra a equipe do Vila Nova. O Sander, que no início da semana acabou tendo uma pancada na região da face, houve até suspeita de fratura. Graças a Deus não aconteceu a fratura, mas o Sander levou 5 pontos na região, e o local está muito inchado. Então o Sander ainda é dúvida, mas o Zanardi falou que o Messias, o Regis e o Galhardo estão à disposição para o jogo domingo do Goiás contra o Vila Nova. E aí, muito mais Goiás, em nome do nosso Júnior Cozinha Brasileira, que é disparado o melhor restaurante por quilo de Goiás, um dos melhores do Brasil. Ele fica pertinho da Praça Boaventura, na Vila Nova. Lá tem cada prato quente maravilhoso, várias saladas, É um show. O Júnior Cozinha Brasileira, sobremesas maravilhosas, brinquedoteca nota 1000. O Júnior Cozinha Brasileira, que é gerenciado pelo grande Alídio, pelo Fauzi e o Alídio Filho, uma família nota 1000 de esmeraldinos. E aí, eu vou trazer mais informações do Goiás na sequência desse vídeo, mas antes, deixa eu trazer aqui uma resposta do técnico Márcio Zanardi. Eu perguntei para ele sobre as cobranças, externamente, as críticas de parte da imprensa, também de conselheiros, de torcedores, com relação ao time, nos últimos jogos, o futebol do time, o trabalho dele, Zanardi, também do elenco, as cobranças externas e se internamente também aconteceram cobranças internas. Então, o Zanardi sobre essa resposta aqui no Fala Fera, e depois eu voltarei com outras informações do Goiás. E internamente também, teve alguma cobrança da direção do Goiás com relação a você ou com relação ao elenco nessa oscilação? Bom dia, André. Cara, a cobrança, nós estamos a 3 pontos da liderança. A gente tem que tomar muito cuidado quanto a isso, porque futebol, eu sempre falo, todo mundo entende do futebol, Todo mundo entende do futebol, todo mundo tem a solução perfeita, e ninguém perde. E você fazer comentários depois do jogo, tudo é muito mais fácil, porque se eu fosse comentarista, de jogo, pós-jogo, eu não ia errar uma. Mas tá tudo certo, faz parte, esse é o cenário do futebol brasileiro, não é só aqui do Goiás, Então, é tranquilidade, é ter calma. A cobrança, eu me cobro todos os dias, a minha comissão, o staff, os jogadores, a gente vem se cobrando o tempo todo, Então, porque a gente sabe que a gente precisa esticar a corda, Então, o futebol, do mesmo jeito que há 2 semanas você é o melhor treinador, depois você vira o pior. Então, a gente não pode cair nessa armadilha, A cobrança, ela existe. Eu, o Lucas, o Patiello, nós estamos diretamente se cobrando, porque nós se cobramos demais, mas a gente sabe que o futebol ele é dessa forma, O futebol, ele nem sempre, Eu costumo dizer que
você precisa fazer o certo mesmo dando errado, né? Então, você precisa fazer o certo, você precisa ter convicção, os atletas estão cientes disso. Então, ninguém deixou de se cobrar, ninguém deixou de treinar, ninguém está fazendo oba, festa, porque quando você não ganha, todo mundo se dá no direito de criticar a postura, comportamento. A única coisa que eu exijo dos meus atletas e de todo mundo é dedicação e respeito à camisa do Goiás. Então, nós vamos continuar fazendo isso, nós vamos voltar. Claro que o nosso início foi sempre muito bom, e a gente espera que esse momento volte. Então eu estaria muito preocupado aqui se o nosso time não tivesse rendendo, não tivesse criando, não tivesse tendo. Agora, quando você não ganha, algumas coisas erradas aconteceram, nós pontuamos e vamos se cobrar. Então é tranquilo, é pé no chão, saber que os jogadores que nós trouxemos agora, eles vão estar em campo também. Você jogar um jogo com o Thiago é uma coisa, você jogar sem o Thiago é outra coisa, é natural, respeito do adversário, jogos grandes. O Wellington entrou nesse jogo e fez um grande jogo, se posicionou, porque é jogador grande, jogador que tem peso, jogador que tem bagagem. Então a gente precisa entender isso e esse o momento pede. Então, se cobrar, eu me cobro demais. E por isso que eu vim pra cá. Então eu não me iludo com coisas boas e também não fico aqui por trás por comentários, né? Porque rede social acontece, do mesmo jeito que me elogiam, me criticam, tá certo? Mas eu tô aqui todos os dias, eu dou a minha cara a tapa, tô aqui falando as coisas de verdade com os meus jogadores, com vocês. A gente não fica vendendo coisas que a gente não acredita. Então, tranquilidade, se cobrar pra caramba, fazer um grande jogo, porque quando você faz um grande jogo e um clássico, as coisas tendem a dar mais certo na sequência. Muito bem, aí a presença do técnico Márcio Zanardi do Goiás aqui no Fala Fera, pessoal. E aí, galera, o zagueiro Lucas Ribeiro tá suspenso, né? Foi expulso contra o Santos, não jogará domingo contra o Vila Nova. E aí que vem a pergunta minha para você, internauta, mediante esse cenário, com Messias à disposição, Regis à disposição, o Galhardo à disposição, como é que você, internauta, escalaria o Goiás para o duelo contra o Vila Nova, né? Eu acredito que sem o Lucas Ribeiro, o Messias deve entrar, né, na escalação titular da zaga, né? O Galhardo volta ao time, não tem, né, o que falar. Sobre o Regis, de repente, será que segura o Regis, deixa no banco de reservas ou já escala o atleta de cara na escalação titular do Verdão? Então eu quero ver o seu comentário, tá? A sua escalação para o clássico domingo contra o Vila, beleza? E aí, aproveitando para fechar, deixa eu informar aqui com relação à base, né, o Sub-20, que no meio de semana lá em BH ganhou do América Mineiro pelo Brasileiro Sub-20. O time ocupa a 12ª colocação com 12 pontos e voltará a atuar nessa quarta-feira lá em Atibaia, São Paulo, duelo contra o Red Bull Bragantino, que no momento é o 14º colocado no Campeonato Brasileiro, categoria Sub-20. Beleza? Então escreva Fera, Fala Fera!